Deputada, o Ministério Público fez uma recomendação semana passada de rever os acordos feitos pela Procuradoria do Estado com a Data Norte no ano passado com os empresários que detêm terrenos na via costeira. Isso cria uma insegurança jurídica enorme para quem quer investir aqui. Qual a sua visão sobre o pedido do Ministério Público? A senhora concorda, discorda? Qual a avaliação da senhora? Eu acredito que nós temos, tanto em nível municipal, estadual e federal, uma série de legislações que é o que deve orientar quais são os locais em que pode haver determinadas obras, e nós temos que ter essa visão de como cumprir a legislação para garantir que tanto haja o que for necessário para a construção de obras, para o desenvolvimento de empreendimentos, mas sem esquecer das legislações que existem hoje decorrentes do tema ambiental. E aqui eu queria fazer um parêntese. A nossa cidade está no litoral, a nossa cidade é uma cidade que tem locais que alagam, a nossa cidade é uma cidade que tem locais de moradia em encostas e que estão em risco de desabamento quando existem chuvas fortes, e a nossa cidade não está pronta até agora, até o momento pelo menos, para enfrentar esses novos tempos que já chegaram. Quando a gente fala do impacto das mudanças climáticas, nós não podemos mais tratar isso como um tema que é do futuro, que é de outra geração. Natal não tem sequer um plano municipal para mudanças climáticas. Isso é ruim não só para o meio ambiente. O tanto de oportunidades que estão existindo de financiamento, de empréstimo, até de destinação de recursos sem contrapartida, que são vinculados a ter uma legislação de adaptação da cidade às mudanças climáticas, significa um monte de oportunidade de investimento perdida na nossa cidade. Então, Bruno, eu acredito que nós já temos os parâmetros que são necessários para se decidir em questões como essas. Então, será a favor que se respeite a legislação vigente? Com certeza. Eu acho que é o mínimo que uma prefeitura deve fazer, embora a prefeitura atual não esteja fazendo, né? Só a gente reparar no tema... Mas essa questão relacionada ao da Data Norte Procuradoria. Mas eu estou falando da prefeitura porque eu acabei de dizer que a nossa cidade, além de eu ser candidata a prefeita, porque a nossa cidade não tem preparação para esse tema, e porque a gente vê em obras como a da Engorda que existe um extremo desleixo e irresponsabilidade em tratar na conciliação do desenvolvimento com a proteção do meio ambiente, que é também uma questão social e econômica. Hoje, se o que está acontecendo com a Engorda, a direção já está posto. Gustavo Negreiros. Boa noite, deputada. Boa noite, Gustavo. A governadora Fátima vai mandar para a Assembleia Legislativa, logo depois da eleição, um projeto de lei para aumentar o ICMS de 18 para 20, sufocando mais ainda a população que vai ter esse aumento. E tem um reflexo na prefeitura, porque 25% que é arrecadado pelo ICMS, que o governo arrecada, repassa para a prefeitura. Então a senhora, como prefeita de Natal, vai ter um impacto diretamente nisso. A senhora é a favor ou é contra o aumento de imposto de ICMS para o trabalhador pagar mais? Gustavo, eu acredito muito em políticas públicas baseadas em evidências, né? Que é algo que também está muito fora de prática na atual gestão municipal. E o que nós temos visto é que, por exemplo, em locais como a Paraíba, que tem o ICMS de 20%, o nível de geração de empregos e de outros índices econômicos foi maior. Existe uma série de fatores que requerem financiamento público, que requerem financiamento a partir do governo estadual, do governo municipal, e que requerem arrecadação para que isso seja feito. Então, o ICMS teve aumento ou manutenção de taxa nos estados ao redor em geral, e no Rio Grande do Norte não. E o que a gente viu foi que o resultado final foi prejudicial para o Rio Grande do Norte. Então, quando a gente trata de um tema como esse, não é só dizer, é a favor ou contra esse aumento é contra os empresários, é contra não sei quem. Não. Para a gente saber qual vai ser o impacto de verdade no setor empresarial, nos setores que empregam, a gente tem que entender qual é o resultado macro dessa política. E o que nós podemos perceber vendo nos estados vizinhos é que, no final das contas, ter tido essa possibilidade de manutenção daquele valor foi mais importante para a geração de empregos, por exemplo. Então, a partir disso, nós entendemos que é um debate importante para a Assembleia Legislativa fazer de novo, para o nosso estado não ficar para trás em mais esse tema.
Então, a senhora sendo eleita prefeita, nesse mesmo princípio que a gente viu Lula aumentando impostos, Fátima quer aumentar. Lula aumentando impostos? Sim, a carga tributária está sempre criando novas despesas. A carga tributária, já no primeiro ano do governo Lula, foi menor do que a do governo Bolsonaro. E nós tivemos na reforma tributária várias medidas de justiça tributária. Realmente, ele aumentou impostos para donos de iate, donos de jatinhos, a super ricos. Nesse caso, eu acho que é para aumentar mesmo. E eu, sinceramente, não acho que afete muito a nossa cidade de Natal. Mas eu queria fazer essa ponderação, porque o pressuposto da sua pergunta não concorda. Mas em relação aos impostos estaduais, ISS e o IPTU, tem um plano já para aumentar a alíquota? A senhora se compromete com o quê com o seu eleitor? O que nós temos de dados disponíveis sobre Natal, e eu devo dizer que não são tantos, porque todo ofício que a gente manda pedindo informações para a prefeitura não são respondidos, mesmo que eles tivessem a obrigação legal, mas o que nós temos de informação disponível mostra que não há qualquer necessidade de aumento de impostos em Natal. Na verdade, o que se tem é um perfil de uso do orçamento público, da arrecadação que está posta hoje de forma um pouco irracional, com várias inversões de prioridades. Você tem, por exemplo, as regiões que são mais populosas e que está a maior parte da população que faz uso dos serviços públicos, como a Zona Norte, como a Zona Oeste, sendo regiões que não são as que recebem mais investimento. Para mim, isso é uma forma irracional de utilizar os recursos públicos. E o que se vê é que não há necessidade de aumento e que, na verdade, há uma necessidade de um gasto mais racional, de um gasto que seja baseado nos dados que nós temos sobre a cidade e no que se nós vamos produzir. Porque hoje, a atual gestão e as últimas gestões de Natal dão tão pouca importância para o tema do desenvolvimento econômico, para o tema do desenvolvimento das matrizes produtivas da nossa cidade, que sequer fazem mais um relatório que antigamente era feito de qual é o perfil econômico da cidade, de quais são as áreas que estão em crescimento, quais são as áreas que estão em decréscimo, em que área está gerando mais emprego. Consenso entre o setor produtivo de Natal que o novo plano diretor foi um grande alavancador de novos negócios. E esses novos negócios já começam, inclusive, a refletir na própria arrecadação da prefeitura. Durante a aprovação do plano diretor, representantes do seu partido foram contra muitos dos itens na Câmara de Natal, muitos dos itens aprovados no plano. Eleita prefeita, a senhora pretende revisar o plano diretor de Natal e, se sim, em que pontos? Primeiro, eu queria lembrar que a revisão do plano diretor é um processo que é obrigatório de ser feito periodicamente, né, previsto no Estatuto da Cidade, tanto é que essas alterações foram frutos de uma revisão. E que também é premissa dessa legislação que haja muito debate sobre isso, que foi algo que não teve no processo que Álvaro Dias fez de elaboração dessas revisões. O plano diretor, ele tem coisas boas e tem coisas problemáticas. Eu acho que isso é inclusive comum em toda a produção legislativa. Foi o novo plano diretor, por exemplo, que trouxe essa previsão de que Natal tem que ter um plano municipal sobre mudanças climáticas, embora ela ainda não tenha saído do papel. Foi um grande avanço de reconhecimento que está nessa legislação, mas tem alguns pontos que são problemáticos, sim. Por exemplo, a forma como trata a nossa costa, a forma como trata as nossas regiões costeiras, que a partir de uma perspectiva que ignora qual o momento que a gente está vivendo no mundo, de avanço do nível do mar, por exemplo, de avanço da erosão marítima, acaba permitindo uma série de empreendimentos em locais que a gente já sabe que vão ser problemáticos para o restante da cidade. Eu vou dar aqui 2 exemplos que se relacionam não só com esse tema de agravamento da erosão marítima e de ser algo que traz maior vulnerabilidade da cidade nesse tema das mudanças climáticas, mas que se relaciona também com a própria democratização das coisas bonitas que a nossa cidade tem. Afinal, tem gente que vem de outros países ver as belezas de Natal. Como é que o nosso povo que mora aqui, que vive aqui, não pode ter acesso a isso? Então, por exemplo, quando se tem a previsão de, na Ponta do Morcego, ter a construção de prédios altos, sendo que a gente sabe que ali o mar já está avançando, será que você não está criando um problema anunciado ao não compatibilizar o que pode acontecer de construção com qual é a realidade de fato que nós estamos enfrentando? Muita gente fala, por exemplo, de João Pessoa, a orla de João Pessoa, turismo de João Pessoa, vamos para João Pessoa. E lá se esquece que
é nessa região da orla que tem uma proteção de não poder ter construções altas, porque isso faz com que a orla, a praia, tenha a vista para todo mundo ver, faz com que a ventilação da cidade fique preservada, tantos outros fatores, mas quando é na hora de Natal, aí se tem a ideia de que na via costeira, por exemplo, em espaços de Ponta Negra, se possa construir edifícios que cheguem a tapar a vista de quem vive aqui. O que vocês acham que vai ser do nosso turismo se essa maravilha que a gente vê de tantos pontos da cidade ficar privatizada só para quem puder esperar naquele hotel específico, que certamente vai ter um preço mais elevado do que o nosso turista médio pode pagar. O nosso turista médio tem uma renda de cerca de R$ 3.500, é um dado da FEComércio. E, então o nosso turismo principal não é o turismo luxuoso, embora ele seja também um segmento importante de ser potencializado aqui. Então, são essas questões que podem afetar o nosso turismo, que podem afetar a forma como a nossa cidade vai estar ou não pronta para lidar com as mudanças climáticas, a própria infraestrutura necessária. Você acha que é razoável liberar uma construção para um canto que ao redor não tem um sistema de mobilidade urbana, de saneamento, de tantas outras coisas capaz de suportar o próprio empreendimento? Agora, uma coisa vocês podem ter certeza, como eu acredito muito na participação da população, não só de mentirinha, nem só porque é bonito defender, nada vai ser debatido na nossa cidade, nada vai ser feito na nossa cidade sem que haja um amplo processo de debate. Eu tive, inclusive, a oportunidade de estar com o Sinduscon, que é o Sindicato das Construtoras de Construção Civil, de Construção, de Engenharia Civil, para tratar desse tema, colocar esse ponto de vista e falar da necessidade de diálogo sobre tudo que afete a nossa cidade, não só a curto prazo, mas a médio e a longo, porque a gente quer que o nosso turismo e outras áreas da economia aqui durem muito, né? Candidata, a senhora falou assim, a reunião com o pessoal do Sinduscon, e o pessoal do Sinduscon ficou muito impressionado com a senhora, disse que a senhora é realmente uma pessoa muito envolvente e tal. Obrigada. Mas algumas pessoas do Sinduscon ainda ficaram assim, falaram para mim que ficaram ressabiadas com relação à sua posição, com relação a essa ocupação ou invasão aqui no terreno do Diário de Natal. É que eles naquele programa eles não sentiram uma segurança com relação a essa questão que a senhora disse. Na realidade, aquilo não era invasão, aquilo ali era uma ocupação. E eu queria que a senhora falasse a oportunidade de falar para o empresariado, né? Qual é a sua posição com relação a isso, principalmente com relação à insegurança jurídica que gerou essa ocupação ou invasão, como algumas pessoas falam. Perfeito. Eu acho que se tem uma coisa que a gente quer em comum é que acabem essas ocupações. Talvez a divergência seja na forma como acabar. Hoje a gente tem alguns candidatos que estão tratando pessoas que participam dessas ocupações como se fossem bandidos, como se fossem vagabundos, e esquecem da história da nossa cidade. Esses candidatos chegam com a cara limpa em Felipe Camarão, em Jardim Progresso, no Leningrado, em comunidades que surgiram através de ocupação e que, na hora de pedir voto, aí vale o título de eleitor dessas pessoas que passaram por processos como esse de luta de moradia. Aí depois não, são bandidos, são vagabundos. Não dá para ignorar que a própria formação da nossa cidade advém de um problema que é histórico, e é histórico no Brasil, do déficit de moradia. E aí, enquanto alguns candidatos querem tratar esse tema com, não sei, mandando um tratamento violento para as pessoas que estão lá, que só para lembrar, são famílias, são mulheres grávidas, são crianças que jamais gostariam de estar vivendo dentro de um barraco, que eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de entrar, mas eu posso dizer a vocês que é muito triste ter famílias, ter crianças vivendo nessas condições, e a política para tratar com isso, no que cabe à prefeitura, é política de habitação. Você tem um plano de governo de Carlos Eduardo, por exemplo, nenhuma linha sobre construção de novas moradias. No nosso plano de governo tem a necessidade urgente de ter uma parceria com o Ministério das Cidades, com o governo federal, trazer o programa Minha Casa Minha Vida para cá de forma expressiva, de forma massiva, para aí sim lidar com esse problema da forma adequada. Os outros temas relativos a isso, aí cabem
ao judiciário a aplicação da lei. E a forma como aconteceu nessa ocupação, que eu não sei os detalhes exatos do processo, mas me parece que já existe, aliás, parece não, eu sei que existe um processo judicial sobre isso, está sendo tratado nos termos da legislação. Então, falar de insegurança jurídica, não sei em qual sentido seria, né, já que se tratava ali de um imóvel que estava desocupado há bastante tempo e que dentro do judiciário está tendo um tratamento da questão. Mas no que se refere à competência da prefeitura nesse assunto e nesse tema, a nossa resposta é política de habitação. E a nossa resposta é de respeito a quem passa por necessidades objetivas e que muitas vezes na época da campanha é tratado ali como um papelzinho, né, um título de eleitor, e depois é vagabundo e é bandido. Mas uma coisa eu devo concordar, eu fico feliz que esteja tendo às vezes as pessoas não me conheciam, às vezes me conheciam mediadas por veículos de comunicação que muitas vezes tentam passar uma visão estereotipada de mim, ou que tentam só conversar comigo sobre assuntos que julgam polêmicos ou que teriam repercussão negativa para mim, e a gente nunca tem a oportunidade de, como hoje, falar de ideias, falar de projetos, falar de quais são as soluções possíveis para os problemas de Natal. Eu tenho certeza, Enio, que até Gustavo e Bruno vão reconhecer que a candidatura que está mais pronta, mais preparada, com um maior conhecimento das boas práticas que estão acontecendo no mundo, que podem ser aplicadas em Natal, é a nossa candidatura. Eu podia fazer uma pergunta só sobre o tênis dela.